Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, há uns anos atrás eu via um programa de televisão, um programa de entrevistas, no qual se apresentou o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Nessa entrevista, ele sendo sabatinado pelos repórteres laicos da Rede Bandeirantes de televisão, ele simplesmente não soube defender a verdade histórica dos fatos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo naquilo que diz respeito aos reis do Oriente, os reis magos que vieram apresentar-se diante do Salvador. A leitura de hoje que faremos é exatamente sobre este episódio. Os reis do Oriente. Enquanto Jesus saía de Jerusalém, ignorado por todos, com exceção de um ancião e de uma pobre viúva, Deus preparava um acontecimento que forçaria os doutores, o sinédrio e até mesmo o rei Herodes a se ocuparem do recém-nascido. Deus daria um sinal para que o mundo todo visse que aquele era o momento do nascimento do Salvador. Este sinal foi visto por todo mundo. Inclusive, há sinais nas efígies, nos monumentos romanos, que mostram claramente essa estrela que brilhou durante este período. Além das fronteiras de Israel, sob o belo céu do Oriente, viviam povos que também eles esperavam um Salvador. Persas, árabes e caldeus alimentavam todos a mesma esperança. Quando os hebreus exilados choravam às margens do Eufrates, os sábios do país os interrogaram sobre seus destinos. Folhearam com eles os livros proféticos e se iniciaram assim nos segredos do futuro. Eles sabiam que a vinda do Messias de Israel seria anunciada por um sinal celeste, pois um profeta havia dito ao falar dele: Eu o vejo, mas ele ainda não existe. Eu o contemplo, embora esteja ainda distante. Uma estrela brilhará sobre Jacó e um cetro se elevará de Israel. Esta era a profecia de Balaão, cuja história está relatada no livro dos Números. Habituados a ler nos fenômenos celestes o presságio dos grandes acontecimentos, os sábios gravaram em sua memória a recordação dessa predição. Um dia, 3 chefes de tribos, tendo os olhos fixados no firmamento, acompanhavam com atenção aquelas estrelas que conheciam por seus nomes, como o jardineiro conhece as flores, por ele regadas toda manhã. Repentinamente, ó prodígio, eles avistaram um astro novo, de uma grandeza extraordinária e de um brilho maravilhoso. Ao mesmo tempo, uma voz interior os fez compreender que aquela estrela anunciava o nascimento do grande rei aguardado pelos judeus. Ademais, uma força estranha, sobre-humana, os impelia, como que irresistivelmente, a irem em busca daquela divina majestade. A todas as observações, a voz interior respondia que a brilhante estrela os guiaria por todos os caminhos que eles teriam de percorrer. Fiéis àquele apelo celeste, os 3 magos, era assim que os chamavam, aqui a palavra magos tem o significado de sábios, se decidiram a realizar uma viagem cujo termo ignoravam. Cercados por seus servos e dotados de ricos presentes, eles se puseram a caminho com os olhos fixos na estrela misteriosa. Durante muito tempo, a caravana seguiu as pegadas de Abraão quando este imigrou da Caldeia. Durante muito tempo, suas montarias ágeis levantaram sob seus pés a areia do deserto. A estrela continuava caminhando. Por fim, eles chegaram às margens do Jordão e depois ao Monte das Oliveiras, diante de Jerusalém. Ao verem a grande cidade e o famoso templo que apresentava aos seus olhares a massa imponente de suas muralhas e de suas torres, os magos se detiveram, julgando ter diante dos olhos a cidade do grande rei. Ao mesmo tempo, a estrela desapareceu. Razão porque concluíram ter chegado ao termo da sua peregrinação. Eles se apressaram então a descer à cidade santa e fizeram aos habitantes esta pergunta, para eles perfeitamente natural: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Para sua grande admiração, aqueles a quem interpelavam, surpresos e estupefatos, responderam que Herodes, o rei dos judeus, conservava o cetro havia 36 anos, e que não conheciam nenhum novo príncipe. No entanto, exclamaram os 3 viajantes: nós vimos no Oriente a estrela do novo rei e viemos adorá-lo. Ainda mais admirados, os judeus se entreolhavam e se interrogavam uns aos outros. Ao discutirem as singulares palavras daqueles estrangeiros, eles se perguntaram com emoção se o rei anunciado pela estrela misteriosa
porventura, não era o Messias esperado por Israel. O velho Herodes, em pessoa, informado acerca das perguntas feitas pelos magos, começou a estremecer em seu palácio. Um rei recém-nascido, porventura o usurpador teria esquecido vivo algum descendente dos Macabeus? Ou bem aquele Messias sobre o qual os judeus fundavam suas esperanças de restauração nacional teria realmente aparecido? Devorado de inquietação, o tirano reuniu às pressas o grande conselho, os príncipes dos sacerdotes e os doutores da lei. Estes sabiam que o menino nasceria naquele período e nasceriam na cidade de Belém. Por que não foram eles receber o menino Deus? Tiveram medo de Herodes, certamente. De acordo com vossos profetas, disse-lhes ele, onde deve nascer o Cristo que esperais? Em Belém de Judá, responderam eles de maneira unânime e citaram como prova a profecia de Miqueias. Feliz em saber onde encontrar seu odioso rival, se por acaso ele existisse, Herodes despediu seus conselheiros, mas para completar suas informações quis interrogar pessoalmente os 3 viajantes acerca das inconvenientes questões que lhe causavam transtornos. Dissimulando a importância que atribuía àquele incidente, ele os fez comparecerem secretamente ao seu palácio. Informou-se com eles acerca do significado da estrela, do momento preciso da sua aparição e de todas as circunstâncias que pudessem revelar-lhe a idade do menino. Depois, fingindo partilhar suas piedosas intenções, disse-lhes, ide a Belém, é lá que o encontrareis. Informai-vos bem acerca do menino, e quando encontrardes sua morada, comunicai-mo, a fim de que eu também o vá adorar. A partir daquele momento, um novo homicídio foi decidido no coração de Herodes. No entanto, temendo exasperar os judeus que contavam com o Messias para quebrar seus grilhões, ele resolveu fazê-lo desaparecer de maneira silenciosa. Assim, poucos anos antes, ele havia feito afogar seu cunhado Aristóbulo e depois se havia coberto de longas vestes de luto para ocultar seu crime aos olhos da nação. Os magos não podiam adivinhar os pensamentos de Herodes. Cheios de confiança em suas palavras, eles tomaram sem hesitar o caminho de Belém, motivo pelo qual não demoraram a se felicitar, pois logo que saíram de Jerusalém, eles reencontraram sua guia milagrosa. Como nos desertos do Oriente, a estrela caminhou adiante deles, dirigindo-os rumo à cidade de Davi. Os piedosos estrangeiros avançavam num santo arrebatamento, quando repentinamente a estrela se deteve, imóvel no céu. Ela lançava seus raios sobre um ponto fixo e parecia dizer, aí está aquele a quem buscais. Ora, eles não tinham diante de si nem templo, nem palácio, nem tenda real, mas um casebre, semelhante a todos os outros. Não obstante isso, eles entraram e se encontraram diante de uma mulher, segurando um pequeno menino nos braços, e de um homem, que contemplava em silêncio aquelas 2 celestes criaturas. Logo que detiveram seus olhares sobre aquela santa família, um sentimento inteiramente divino penetrou a alma dos 3 magos. Pareceu-lhes que a humilde casa irradiava um brilho a um só tempo tão doce e tão vivo que eles se julgaram transportados até o céu. Ao mesmo tempo, a voz interior que os havia impelido a fazer aquela viagem lhes informou de que sob os pobres panos que cobriam o menino se ocultava o Filho de Deus feito homem. Com os olhos umedecidos de lágrimas, eles se prostraram aos seus pés e o adoraram. Sendo reis de tribos do Oriente, eles se declararam vassalos do grande rei e entregaram-lhe, como homenagem, suas próprias coroas. Em seguida, quando os servos descarregaram os ricos fardos levados pelos animais de carga, eles ofereceram ouro ao seu rei, incenso ao seu Deus e mirra ao Redentor. Ofereceram ouro ao menino, reconhecendo a realeza daquele menino. Oferecer incenso, reconhecendo assim a divindade daquele menino, porque só se oferece incenso à divindade. E ofereceram mirra, reconhecendo que aquele menino seria o salvador dos homens, porque ele haveria de morrer para dar o seu sangue pela redenção da humanidade. Assim se cumpriram de maneira mais inesperada as palavras do profeta. Levanta-te, ó Jerusalém, a glória do Senhor brilhou sobre ti. Eis que as nações caminham à tua luz e os reis ao brilho do teu sol. Ver-te-ás como que inundada de camelos e dromedários, de Madiã e de Efa. Eles virão de Sabá, trazendo ouro, incenso e cantando os louvores de Deus. A partir daquele dia, Jeová não era mais o Deus exclusivo de Israel. Ele levava aos pés de seu filho os judeus e os gentios, os pastores de Belém e os reis do Oriente.
E é por isso que aqueles repórteres, né, da Rede Bandeirantes riam-se dizendo que a história dos magos é uma lenda. Porque para eles é absurdo reconhecer a divindade, a realeza e a missão salvífica de Nosso Senhor, que foi estendida não só para aquele povo de Israel, mas como para toda a humanidade. Inebriados pelas consolações divinas, os estrangeiros desejavam prolongar sua estadia junto ao menino divino, mas, atendendo a um aviso do céu, afastaram-se rapidamente de Belém. Deus lhes revelou em sonho os projetos homicidas de Herodes, e como haviam prometido ao tirano informá-lo acerca do que viessem a saber sobre o novo rei dos judeus, eles receberam a ordem de não retornarem a Jerusalém, mas de seguir um outro caminho para regressar ao seu país. Dóceis à voz do Senhor, os magos tomaram ao meio-dia o caminho da Arábia, atravessaram em algumas horas os confins da Judéia e continuaram sua viagem ao longo da orla do deserto. Mensageiros de Deus, eles não deixaram de, ao passar, relatar o que haviam visto e ouvido, de maneira que, no Oriente, como nas montanhas de Judá, a boa nova se difundiu. O Cristo esperado, havia tantos séculos, tinha nascido em Belém. Fiquem com Deus e até o próximo capítulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.